Hoje, terça-feira, são 20h06. Nós vamos iniciar o nosso evangelho do Grupo de Estudos Espírita Dr. Eduardo Monteiro, com o Departamento de Ensino e convidados, desejando que seja mais um momento de bastante reflexão, o tema bastante convidativo para que nós possamos olhar um pouquinho para nós e que saibamos compartilhar com todas as pessoas que for possível o ensinamento de Jesus. Nós vamos acompanhar a prece que vai ser feita pela nossa amiga Mônica. Pode ser, Mônica? Oportunidade de podermos estudar um pouquinho. Pronto, Mônica? Podemos começar, então? Boa noite a todos. Vamos, assim, nos acomodar, procurar um lugar onde o sinal esteja melhor. Eu estava zanzando para lá e para cá, que meu escritório está em reforma, mas o sinal está fraco lá. Vim aqui para a cozinha. Queremos agradecer a oportunidade de mais uma noite online, estarmos juntos para estudar, para aprender e nos proporcionar esse momento de encontro. Porque, embora distantes fisicamente, estamos unidos com a espiritualidade e com todos os amigos desse caminhar. Vamos tomar uns segundos aí, respirando, se conectando com os bons pensamentos, com os bons amigos, pedindo discernimento, pedindo que essas palavras, o estudo que nós vamos, ouvir e participar, principalmente, mais que ouvir, vamos participar, refletindo, que isso possa nos ajudar a nos melhorar um pouquinho mais a cada dia. E que isso facilite a nossa convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos, e que nos tornemos pessoas melhores, que ajude também as pessoas, servindo de exemplo, de bom exemplo. Para isso, então, vamos aproveitar e abrir essa aula com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, gratidão, amiga. Bom, hoje quem vai conversar com a gente é a nossa amiga Clarissa, já bastante envolvida com essa energia. Amigos que estão entrando agora, boa noite, nós já fizemos a prece e a Clarissa vai conversar com a gente. Obrigada. O microfone é seu. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Aqui. Boa noite, obrigada de novo. Muito bom compartilhar com vocês esses encontros. E como a Luz compartilhou, o tema de hoje, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E Jesus começa, esse é no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a proposta para a gente hoje estudar, e a Mônica falou bem, vamos participar, e é esse mesmo objetivo. Eu vou começar falando da parábola que Jesus nos trouxe, que abre esse capítulo no Evangelho, e depois de trazer todo mundo que a gente chama, tá todo mundo equalizado, aí na mesma página, para aqueles que conhecem bastante o conteúdo dessa parábola, eu vou pedir esses minutos iniciais
da paciência de vocês, para que todos nós tenhamos uma compreensão comum desse tema que abre o capítulo, como eu falei, para que a gente entre efetivamente nesse debate, essa troca. Acho que hoje isso vai ser bastante importante. Ele é um capítulo que traz, para não dizer que é o mesmo no livro todo, né? Mas é um capítulo que nos inspira muito a pensar e a tomar algumas decisões também, a refletir sobre como tem sido a nossa tomada de decisão. Então, eu vou começar aqui. Carlos, Luz, eu vou tentar compartilhar. Me digam se vocês estão vendo a minha tela do YouTube. Isso. Aqui. Ok. Deu. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Só uma recapitulação vívida da parábola que o Evangelho nos traz em Mateus. Eu acredito que muitos aqui já conheçam dessa parábola. E às vezes a gente pode perder um pouco o sentido dela. Jesus começa dizendo que o reino dos céus é como essa festa de casamento. E a gente se pergunta, é uma parábola tão puxada, né? Ela é tão dura. Como pode Jesus
se referir a isso ao reino dos céus. E a gente vai falar disso para, como eu disse, equalizar aí, o que a gente entende dessa parábola e trazer. Por que isso está no Evangelho segundo o Espiritismo? Qual a orientação que nós recebemos do mundo espiritual através dessa reflexão? E no começo do vídeo, vocês notam que ele conta, né? E o rei mandou chamar os primeiros convidados para essa festa, para essa alegria. E esses primeiros convidados, na época da Bíblia, né, foram os hebreus, a gente se refere como judeus, que eles já reconheciam o monoteísmo, eles eram o único povo sobre a terra que reconhecia a existência de um único Deus, mas eles ainda não andavam, não caminhavam, não conduziam seus atos pelas leis morais, pelas leis de Deus. Então era uma vivência em Deus vazia. Tinham ali o conhecimento, e a parábola segue dizendo, né? O rei mandou seus servos para esse convite. Esses servos foram os profetas. Então existia o conhecimento, eles foram também dados a saber da verdade do reino de Deus, e eles não tomaram para si a parte mais importante da sua transformação. E se deixou com isso, muitas eram as preocupações dos hebreus. E claro, quando a gente fala do povo, a gente está falando ali da maioria, não de cada indivíduo, mas assim se registra na história que é um povo que se preocupava e compreendia e interpretava essas revelações dos profetas como o ganho aqui na terra. Vocês são o meu povo escolhido. E eles entendiam o quê? Nós somos os melhores. Vocês são meus filhos queridos. Nós temos a proteção de um Deus rei forte e absoluto. As referências eram sempre externas, as adorações, as rotinas, os rituais. E aqui na parábola, quando Jesus diz que o rei mandou os seus servos e os primeiros convidados não eram dignos de participar. Eles foram chamados, né? Então eles tinham ali um conteúdo que os habilitavam para essa festa, mas não estavam dignos de participar. Eles não entendiam o convite desse rei. E na parábola, e vocês perceberam no filme, Jesus relata que cada um, e em Mateus isso está escrito, cada um ia dizendo, eu não posso, eu estou ocupado com as minhas terras, eu estou ocupado com meus negócios, eu não tenho tempo para isso. E aqui eu vou fazer uma pausa para essa parábola que Jesus nos trouxe para os dias de hoje. Será que nós, convidados a essa festa, a esse banquete, estaríamos aptos? Estaríamos, como se diz na parábola, estaríamos dignos? A gente vai guardar essa pergunta para refletir em conjunto. E o rei ficou realmente muito bravo, né? Prepara uma festa e Jesus vai relatando. É claro que conforme a gente caminha, estuda, vai aprendendo, a gente sabe que não existe o nosso Deus não é esse rei, né? Que se ofende, que fica com raiva, que se vinga. Mas era sempre a forma que Jesus colocava as parábolas de uma maneira que o povo conseguisse compreendê-la. E aqui estamos nós, né?
séculos depois, séculos e séculos, e ainda apanhando para aprender. Quando vem a parte da parábola que disse: o rei, na sua revolta, mandou destruir a todos, a tudo e a todos. Dentro da doutrina, a gente recebe no Evangelho o esclarecimento que é aquele povo que, dado o movimento de evolução que nos encontrávamos no planeta, escolhidos que foram para serem os portadores da verdade de que a vida não acaba no túmulo, que a nossa vida é a vida espiritual, que nós temos compromissos ao estarmos aqui na matéria, isso não foi à frente. O que esse povo queria? Que eles traduziram as verdades para suas conveniências, utilizaram-se das informações nas interpretações dos egos. Somos então o povo escolhido, somos os protegidos, seremos os donos da terra, olhando com os olhos da matéria, não observando que tudo aquilo era vindo dos céus, era vindo de ninguém na matéria. Mas essa foi a escolha desse povo. E essa nação sofreu tremendamente. E quando o mal chegou ao ponto mais alto, e no Evangelho isso vem nos esclarecendo, né? Os judeus foram dominados pelos romanos, tinham muitas divisões políticas, várias seitas. Tudo foi destruído pelo rei da parábola. Por quê? Deus não veio e ficou bravo e falou: esses hebreus, agora eles vão ver a minha ira. Nada disso. A gente falou aqui num encontro mês passado sobre as leis de Deus e como elas regem toda a criação do Pai. E não é exclusivo aqui no nosso planeta. E sempre que nós enfrentamos essas leis, sempre que nós desobedecemos, sempre que nós estamos em desarmonia com essas leis, nós vamos colher as consequências disso. Leis criadas por um pai que ama, por um pai que é perfeito e que quer o melhor para nós, não são leis feitas para o nosso mal, pelo contrário. Mas elas precisam ser compreendidas e a gente precisa se harmonizar para estarmos sob essa luz. E não foi isso que aconteceu com o povo hebreu. Então essa parábola vai trazendo essa referência e aí diz: ele mandou mais empregados irem buscar quem tivesse no caminho, bons e maus, que venham para a festa. Não vou me preocupar só com os escolhidos. Então, pensamos para o planeta, esse povo vai receber essa mensagem, estão já melhor preparados para conhecer a verdade da vida espiritual, e eles serão os que correrão com essa verdade, com as notícias, levarão isso para o mundo. E esse povo se negou a isso. Então o rei decidiu: não são mais só os meus escolhidos. Eu quero que convide todo mundo, bons e maus. Então foi essa decisão de que a verdade seria semeada em todos os cantos do planeta. Todos os povos receberiam, nas suas condições, nas suas características, a mesma verdade, na maneira como conseguissem compreender. E hoje quem são esses convidados, né, trazidos, os bons e os maus? Estamos aqui encarnados, bons e maus. E aí no final o que acontece, né? O rei nota que mesmo convidando bons e maus,
eles não se prepararam para essa festa. E a parábola de Jesus vem trazendo um contexto cultural sempre, logicamente, que eram necessárias roupas especiais. Você é convidado para uma festa, você não vai com a roupa do dia a dia. Mas isso era muito mais forte nessa cultura. E as pessoas convidadas foram do jeito que estavam. Nenhum cuidado, nenhum zelo por esse convite, nenhum gosto pelo convite. Já foram a algum lugar à marra? Já tiveram aquele convite do precisamos ir na festa de 1 ano da filha do genro de uma pessoa querida? Como a gente vai quando não quer? Quando não gosta? Quando não sabe nem o que está fazendo ali? E como que a gente vai quando a gente quer? Quando a gente quer estar numa festa? Quando a gente quer participar daquilo? Então eu trago a gente até aqui com esse entendimento do que a parábola dita por Jesus queria dizer naquela época e que todas as parábolas ainda querem nos dizer até hoje. Essas vestes nupciais que diz a parábola, do que se trata hoje, né? Estamos aqui convidados pelo Pai, tendo a nossa vivência neste planeta, aprendendo o que precisamos, colhendo o que plantamos, tendo a oportunidade de semear a cada dia. Mas como estamos hoje? Mais de 2000 anos depois que Jesus falou sobre isso, muitos são chamados. Muitos de nós foram colocados aqui. Muitos de nós estamos aqui nesse planeta. E estamos fazendo o que da nossa vida? Esse convite do Pai, esse convite do Rei. Então nós nos encontramos preparados? E para abrir para as nossas reflexões, eu vou dar uma pincelada nesse capítulo e trazer uma mensagem de Emmanuel, para a gente estender um pouco essa compreensão do que são os escolhidos. Será que nós estamos entre os escolhidos? E se estamos, como nós estamos nos comportando nessa festa? Quais oportunidades nós temos observado claramente como um convite para viver de verdade uma vida espiritual? E os espíritos vão trazendo aqui na codificação o que vai se esclarecendo de que as vestes nupciais, né, são estarmos nas leis de Deus, cativando a pureza em nossos corações. E eles falam sobre o caminho, né? E o primeiro trecho é a porta estreita. É onde acha essa porta estreita, né? Porque nem de lado às vezes estamos passando, né? De frente não. Tô tentando ir de lado para ver se dá nessa porta estreita. Esse é um compromisso, gente. E para, né, eu gosto sempre que a gente tem essa conversa mais leve. Ele é um capítulo puxado mesmo, porque ele vem falar lá dentro da gente. Com a nossa decisão pessoal intransferível. E volto a lembrar que a doutrina nos esclarece, o Espiritismo vem nos dar de presente o entendimento que nós não evoluímos a passos largos.
Nós vamos um pouco por vez. Mas vamos. Volto a dizer, né? Não nos demoremos. A porta estreita, o Evangelho vem nos dizer, né? Essa é a perdição com as nossas más paixões. Aquilo que a gente fala muito na doutrina sobre as más tendências. Aquelas coisas que a gente, depois de caminhar um pouco na vida, a gente já sabe o tal do calo aperta. As minhas reações. Um dia, numa aula com uma turma de educação mediúnica, já caminhando agora para o final do ano, abrimos uma aula de temas livres e trouxeram novamente algo que pincela muito para estudantes de mediunidade, é animismo ou não? É meu ou é um espírito? E a gente faz muito esse treinamento que é, você não se conhece? Se alguém te dá uma fechada no trânsito, qual a sua reação? Se alguém falar uma coisa que você não gosta, qual a sua reação? Se alguém tomar uma atitude que você não faria, se alguém fizer uma escolha diferente da sua, qual a sua reação? Se você está passando na rua e vê alguém numa postura, numa situação, numa roupa, numa condição que você reprova, qual a sua posição mental? Então, nós nos conhecemos. E aquilo que a gente não se conhece, é importante a gente prestar atenção. Porque aí residem as nossas oportunidades reais. O Espiritismo não vem falar pra gente, sede bonzinhos. Não, não é esse. Se comporte. Não. Meça suas palavras. Não. Tente ser quem você não é. Não. Lógico que é de bom tom ou é aconselhável que conforme vamos percebendo as áreas onde já temos condições de melhorar, que a gente se policie. Mas o Espiritismo vem nos trazer o convite de uma mudança real, de uma evolução moral real. Porque nós sabemos bem que se a gente quiser disfarçar aqui encarnado, até que dá. Mas para quê? Por quanto tempo? Não é para essa vida que a gente está construindo. Então, eles renovam aqui nesse capítulo também o convite das nossas más tendências, para que a gente lute, e ele fala aqui, né? Essa é a porta frequentada pela maioria. Não é fácil fazer as escolhas diferentes. Não é fácil para a gente, eu não sei aqui quem tem a experiência de começar a fazer exercício físico ou regime. Não é fácil. Desiste várias vezes, recomeça, abandona. É mais fácil o largo, o que não se preocupa, o ir com a manada. Então ele fala, a porta larga é onde está a maioria. Mas a porta certa, o caminho estreito, a gente precisa fazer grande esforço para vencer essas más tendências, né? E ele vai falando. Se nós nos posicionamos como cristãos, como diz no filme do Divaldo, né? Estou tentando ser espírita. Como a gente tem se posicionado? E aqui ele vai falar, o espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Lembra, o rei mandou chamar todo mundo. Nós estamos na parte do todo mundo. O espiritismo vem dizer, está aqui para quem quiser saber, em diferentes idiomas, em diferentes cantos, mas a gente está querendo saber? A gente está se aprofundando nisso só nas palestras, nas aulas, nos evangelhos, ou a gente tem feito uma procura, uma decisão íntima? Porque chamados fomos.
E como é que está o nosso caminhar para os escolhidos? O capítulo traz aqui o reconhecer o cristão, quem é o cristão. Mas eu vou e deixo aqui o convite para vocês se aprofundarem no capítulo 18. Eu vou abrir a parte que Emmanuel nos fala sobre os chamados e os escolhidos, para a gente caminhar nessa reflexão dessa noite. Eu quero também ouvir aí de vocês. E olha que bela. Que deu certo? No livro Taça de Luz, no capítulo 25, Emmanuel começa nos dizendo: estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos. E aqui é um ponto. Chamados fomos todos, escolhidos a caminho. Convívio com os eleitos é outro patamar. Às vezes a gente fala, os chamados são muitos, escolhidos são poucos. Mas isso não é onde acaba. Ser escolhido não é o agora você está, como diz Emmanuel, no convívio com os eleitos da vida celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Ficaram felizes? Escolhidos já somos. Que bom. E aí eu pus essa seta. 2 pontos. E aí, Emmanuel, todo mundo tá com o baço em dia? Porque agora vai ser no baço. Somos aqui, ó, escolhidos para. Tá pequeno. Cultivo diário e intensivo do bem. Escolhidos para o esquecimento de todas as faltas do próximo. Perdão incondicional a todas as circunstâncias da vida. Escolhidos para atividade infatigável, incansável na confraternização verdadeira. Para auxiliar aos que erram. Para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos. Para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora. Para servir além das nossas obrigações, sem direito à recompensa. Para compreender os nossos irmãos de jornada, sem exigir que nos entendam. E para apagar as fogueiras de ódio e incompreensão ao preço da nossa própria renúncia. Fomos escolhidos. O escolhido não é para ir para a festa. A gente ainda precisa usar a roupa certa. A festa que Jesus se refere requer preparo. E Emmanuel está aqui, nos dizendo um caminho tranquilo para essa caminhada. Eu falei que ele ia dar no baço, eu já avisei antes para ninguém ter que tomar o remédio da pressão mais cedo. E é isso que eu quero trazer para a gente pensar. Nas nossas reflexões aqui como grupo. Olhando esse slide aqui, posso dar mais um, vamos por etapas. O quão difícil me parece ser esse convite. E tudo aqui está muito alinhado quando a gente vai recapitular lá, olhar as leis, elas estão aqui. Mas será que Jesus está pedindo da gente algo impossível para ser feito? Tem uma reflexão que eu gosto, acho que eu já falei aqui também, que eu sou repetitiva, tem jeito, que é
Jesus não viria para nos falar de coisas que nós não temos condições. Ah, ele falou, mas a gente ainda não dá conta, então deixa mais para frente. Estamos deixando mais para frente, ó. Ó quando ele veio, estamos deixando mais para frente. Claro, estamos melhorando, né? Estamos na nossa melhor versão. E aqui eu abro, Lu, se você quiser conduzir também, quem quiser abrir o microfone, escolher um desses, ou trazer um pouco dessa referência particular desse convite. Aqui tem os dados, né? Esse slide são os detalhes da festa. Local, horário. A gente... O que eu falo quando parece difícil tem gente que tem condição de começar esse exercício no lar e depois expandir para os que estão fora do lar. E há outros que começam fora do lar, atender o próximo lá fora, para ir caminhando para dentro de volta, para conseguir desenvolver isso com aqueles que estão na sua convivência. E tá tudo bem. A gente vê muita cobrança, né? O que eu sempre gosto de trazer nos encontros é a luz da doutrina sobre nos temas que me chamam a atenção e sempre lembrar que Deus é amor. Que o caminho que Jesus nos fala, que não é fácil, que a porta é estreita, mas que não é impossível. E que tá tudo certo, como a gente já consegue fazer. Mas nos esforcemos, né? Não é para ficar encostadão na poltrona, é para agarrar esse plano e conseguir ir tomando contato com esses aspectos, né? O quanto a gente está olhando para dentro e desenvolvendo essas características aqui. Né? E desenvolver, gente, não é algo que vem pronto. Não, olha, Clarissa me convenceu, ó, poder da persuasão, e eu preciso auxiliar aos que erram. Eu tenho que fazer isso. A partir de amanhã eu sou assim. Não funciona assim, né? É gradativo. Quando a gente consegue reagir melhor, não se inflamar, não ter as mesmas reações de antes, refletir sobre aquilo, entender por que estamos em determinada situação. Isso vai nos capacitando para exercer coisas que estão aqui que parecem, nossa, difíceis. E a gente consegue. Quero abrir para vocês. Alguém tem alguma pergunta da parábola, do entendimento da parábola? A gente já pode caminhar aqui para falar sobre essas reflexões, seguindo aí o que a Mônica disse na abertura. Participarmos. Quem quiser comentar alguma coisa, abre o microfone, fala seu nome. Eu só jogo uma pitada antes que alguém fale. O que nós estamos vivendo? Mais uma lição que a humanidade precisa, que você tocou nesse assunto de forma pela tangente, por que nós precisamos voltar para dentro de casa por essa tal de pandemia e usar máscara? Por que nós precisamos voltar para a família, para o ficar junto? E a máscara para parar de falar tanta bobagem? Então, esse roteiro aí, acho que é uma pitada para a gente olhar para isso. A Mônica abriu. Pode falar, Mônica. Mônica? Quando Oi.
Ah, Eu tive problema aqui com o meu microfone. Mas, falando de participação, né? Primeiro de tudo, obrigada, Clarice. Sempre muito bom te ouvir. As suas explicações fazem a gente refletir, né? Porque parece que a gente sabe a lição de cor, né? Que a gente já passou por essa matéria, aí repete de ano, passa de novo. Então, assim, a lição a gente pode até saber de cor, algumas pessoas que leem mais, né, sabem toda a parábola, detalhes, mas o praticar, ou melhor, né, o participar dessa festa é complexo, né? Não é tão simples, não. Tem que ser todas as. Eu achei interessante o que você colocou, que às vezes você pratica, né, mais dentro da sua família e depois você expande para fora. E há pessoas que às vezes têm mais facilidade, né, devido a N fatores, de praticar fora e depois entrar. Mas o ideal mesmo, né, de estar aí preparado para participar dessa festa com a roupa adequadíssima, é a gente estar nessa sintonia do bem, do perdão, do entendimento incondicional para toda a humanidade. É muito amplo, né? Acho que eu escrevi esses dias, não sei para que grupo, a coisa é da formiguinha até o elefante, né? A gente não tem muito sentido você não cuidar da natureza, não tem muito sentido você não cuidar das coisas que existem no planeta, que tudo é de Deus, né? Não é só as pessoas que moram na sua casa. E o resto, ou é só no seu país, ou só na sua cidade. Então, assim, é tão amplo e é tão difícil, né? Estar preparado para essa magnitude que é ser um ser humano, né? Ser realmente, né? Não só parecer. Mas é isso. Obrigada, viu? Foi muito bom. Obrigada, Mônica. Eu tendo a acreditar que a gente é teimoso. Então, a gente vai pelo caminho que consegue e até vai ganhando entendimento e abraça até a hora que a gente abraça aquilo que é difícil. E quando eu falei, tudo bem, às vezes a gente começa de dentro para fora, às vezes de fora para dentro, mas é o cutuco que a luz traz, né? Nossa, eu não tenho uma convivência sadia ou amistosa, amorosa dentro da minha casa, né? E me envolvo muito em atividades externas, cuidando de alguém, cuidando de uma situação. Tenho causas, né? E tá certo, você tá exercitando do braço para o coração e para a mente, e aquilo vai sendo trabalhado em você, e você vai conseguir mudar a forma como você olha aqueles que estão próximos. E o contrário também, né? A gente tá ali, cuida da família e pode não estar atento ao redor. Equilíbrio, né? Sempre essa fórmula secreta, porém muito conhecida. Eu vou voltar na Cutucada da Luz, e tem um livro que eu já com certeza comentei, que chama Livro da Esperança, que Chico psicografou. É uma bênção, é um presente, mais um livro do Chico que diz muito para as nossas vidas. Mas eu convido quem tiver a oportunidade de conhecer esse livro, e ali tem muitas reflexões, são capítulos curtos, é ótimo para fazer um devocional ali, diário, e ele fala disso, gente. Você nasceu nesse lar, você foi acolhido por essa família, você está nesse casamento, você teve esses filhos, você tem esses irmãos, seja qual for a composição de cada um de nós, né? Eu posso conviver e eu posso escolher viver. E ali, Chico e Emmanuel vão te convidando para falar, reflete sobre isso, né? E como a Luz falou, olha onde a gente foi colocado. A humanidade teve que ir para onde? Para dentro de casa. Então,
quão valoroso é, né? Olha os convites aqui. Às vezes a gente fala, precisa fazer grandes coisas, grandes atos. Da formiga pro elefante, né, Mônica? Como você está dizendo, né? Suportar o sacrifício, ó, pegando um exemplo, né? No amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito. A gente lê isso e pode ter a impressão que é suportar o sacrifício daqueles que sofrem, como abraçar uma causa muito importante que requer muito de você. Tem gente que sofre do seu lado. E você tem a chance de caminhar ali. Então, não está tão longe da gente e do que a gente consegue efetivamente fazer, né? Está aqui. E todos nós fomos dados, né? Condições para viver dentro da nossa realidade. Alguém? Qual o nome do livro mesmo, Clarissa, do que você comentou? Livro da Esperança. Tá, obrigada. Ela. Eu vou mostrar essa tela aqui. Ele tem, essa é a capa mais nova. Então, em sebos e livrarias tem essa versão mais antiga e essa é a capa mais nova. Quem mais quer trazer para a gente aí uma reflexão? A luz vai chamar, hein? Se eu fosse vocês, eu já candidatava. Tem alguns que sempre gostam de falar. Tem sempre uma contribuição. Essa chamadinha, essa colocação da Clarissa dá até medo. A luz vai chamar, se não sabe se vai para o segundo andar. Melhor conversar agora antes da luz chamar. Mônica, segundo andar, estamos no lucro. -1 é que a gente está fugindo. Clarissa, você se compromete. A gente já foi monitora sua, né? Então, deixa fraco. Silvio, vamos lá, Silvio. Silvio? Não? Tá abrindo, legal. Tecnologia. Não abriu ainda. Essa reflexão das parábolas, elas sempre são muito importantes. E dentro do Evangelho é mais interessante, porque quando a gente estuda as palavras pela Bíblia, você precisa de uma bagagem muito grande da situação histórica, né? Então, poder estudar as parábolas pelo Evangelho segundo o Espiritismo fica mais acessível, né? Conseguiu, Silvio? Não? Nestor é outro que sempre gosta de dar um piteco. Tá bom, Luz. Já que você insiste tanto, boa noite aí a todos, tá? Bela explanação, Clarice, como sempre, né? É redundância isso, mas vamos lá. Como você disse, Deus é amor, tá? Se Deus é amor, ele não faz acepção de pessoas ou de espíritos, ok? Então, a todos ele dá a nossa oportunidade, a todos ele faz o mesmo convite. E esse convite dele é um convite constante, tá? Talvez nós não aproveitemos o convite dele nessa encarnação. Talvez nós precisamos de mais 3 ou 4 ou 5 encarnações para aproveitar isso, não é? Como tenho certeza que nós já recebemos esse convite um tempo atrás, em outras encarnações, e a gente talvez não tivéssemos ainda tão preparados, não que a gente esteja hoje ainda, né? Mas a gente não tinha a visão por esse lado.
Esse convite dessa festa é o convite do reino de Deus. É o convite para o estágio de plenitude de paz, né? De aquele momento mágico da nossa evolução. Então, é uma coisa que deveria nos alegrar muito saber qual que é a nossa meta, aonde nós podemos chegar, o privilégio que será o dia que nós conseguimos chegar. Porque, como disse o Silvio na sexta-feira, todos nós vamos chegar, né? Esse é o nosso destino. Todos estamos demorando muito ou pouco, nós vamos chegar lá. É lógico que a decisão é nossa, a escolha é nossa, não é? A maior parte das pessoas sabe, eu venho de uma origem católica, e lá eles têm uma música que falava exatamente sobre esse tema, né? Ele falava, muitos são os convidados, quase ninguém tem tempo, mas a decisão é sua, a decisão é sua. Então, nós fazemos essa decisão quando? Todos os dias. Essa imagem que você passou para nós é alguns exemplos, tem muito mais, de coisas que nós deveríamos nos preocupar de fazer para que a gente conseguisse essa evolução, para que a gente conseguisse esse aprimoramento e para que a gente tivesse a sintonia com o dono da festa. Porque nós vamos para essa festa quando a gente estiver em sintonia com ele. Não adianta, não dá para pular caminhos, fugir dos problemas, das dificuldades, isso não existe, né? Tudo está fazendo parte da nossa evolução, né? Então, esse banquete tem que ser a nossa grande visão, não é? A nossa grande visão. Alguns dias atrás, eu falei sobre Paulo, e eu falei que Paulo passou por todas as dificuldades, e o que o alentava muito é que ele sabia qual era o destino dele. Então, essa parábola nos mostra qual é o nosso destino, que é um destino maravilhoso. Tá bom? Obrigado. Tá? Obrigada mesmo. E como ele fala no outro slide, quando Emmanuel começa, ele diz, não estamos ali já prontos para viver, né? A gente ainda não está aqui, né? Com os eleitos, mas sim já escolhidos, e de fato, a lista, né? Eu acho que Emmanuel procura ser sempre muito didático com a gente, mas a lista ela é muito particular. Ela é aquilo que eu já reconheço hoje, que eu tenho a condição de fazer uma escolha melhor, e esse convite, como o Nestor falou, né? A gente está a caminho dessa festa, está a caminho do estarmos entre os eleitos, né? No convívio celeste. Mas é uma caminhada. E eu gosto muito dessa colocação sua, Nestor, de que pode não ser agora, né? A gente pode passar essa vida aqui, passar vários anos ouvindo sobre o Evangelho, ouvindo sobre o Espiritismo, e não mudar nada. Mas essa semente, e aí está toda a saga do André Luiz para mostrar diversos exemplos de que a semente uma hora brota. E que lindo vai ser, né? E que lindo vai ser quando essa semente que Deus colocou em nós, com a água pura que Jesus nos trouxe, quando essa semente germinar, vai ser lindo. Eu queria chamar um convite para Nelly, porque nós saímos agora de uma aula de um outro grupo, onde a Nelly colocou alguns questionamentos e que, de uma outra forma, esses assuntos apareceram novamente, por acaso, sobre a questão da tal da reforma íntima, que ela brincou que o anjo da guarda dela deve estar de férias, porque não fica falando para mim o que eu devo fazer para não errar de caminho. Então, Nelly, o assunto voltou e com luzes diferentes. Vamos lá, Clarissa. Olha, Luz, de novo, eu concordo. Até eu gosto muito das parábolas e sempre que eu posso, eu procuro ouvir. Até porque, de uma certa maneira, me acalma também.
Mas olhando para aquela listinha de Emmanuel, eu achei interessante. Verdade, nós somos escolhidos. Entretanto, para a convivência celestial, aí eu concordo com o Nestor. Eu devo precisar de umas 5 ou 6 reencarnações para chegar pelo menos perto do caminho. Mas é aquilo que eu digo, cada dia é um dia. Eu, pelo menos, até o momento que todas as decisões dependem de mim, as ações dependem de mim para mim, que eu estenda para as pessoas, tudo bem. Você colocou a criatura ser humano no meio da palestra, o bicho pega. Aí, para mim, já é extremamente complicado. Enfim, pelo menos você acreditando que você praticar o bem, sem olhar a quem, eu acho que existem pessoas que nem eu procuro ajudar as pessoas que precisam de ajuda, aquelas que verdadeiramente são esquecidas pela vida, pelas pessoas. Agora, também acho que as pessoas que têm extrema cultura não necessariamente estão tendo ou chegarão perto da portinhola de ir para a parte celestial. Ah, mas não vai mesmo. Disso eu tenho absoluta certeza. Se eu levar 6, tem gente que vai levar 10 para chegar lá. Mas, de boa, eu acho que se você conseguir já acordar pensando no bem, sem olhar a quem ainda está difícil, mas se você conseguir pensar em fazer o bem, nem que seja você ver uma pessoa na rua pedindo dinheiro, você chegar com um pão e um todinho, e com R$2, falar, pelo menos vai te dar um pouco de sustento para você conseguir continuar pedindo, não sei. É isso aí, amiga. Cada um com a sua lição, cada um no seu estágio, né? Mas Verdade. Eu gosto de cutucar você. Vamos lá, Clarissa, que nosso tempo está estourando. Obrigada, Nelly. Obrigada mesmo. Eu ia falar, Nelly, o passaporte é o coração, não é livro nenhum. É o nosso coração. É onde a gente grava tudo isso que faz. E tá certo. E estamos aqui. O objetivo era esse, trazer para vocês aí estarmos afinados no entendimento dessa parábola linda que Jesus nos trouxe, sob a luz da doutrina, o que o Espiritismo nos fala sobre esse convite, algumas dicas leves de Emmanuel, mas não é tudo para ontem, não é tudo só nessa vida, mas a gente tem sim a chance para, aos poucos, e quem sabe, como eu falei, né, a água vai fazer esse... E é no amor, não é no ler, não é na palestra, é quando a gente vai tomando contato com esses conceitos e com esses esclarecimentos, chega uma hora que a gente escolhe. E como o Nestor falou, a gente escolhe isso a todo momento, né? Todo dia. Fica aqui de novo minha gratidão à Luz e a todos vocês por me receberem. É sempre muito gostoso estar com vocês, é um presente. Obrigada mesmo. Gratidão, querida, pela sua forma de pesquisa, pela sua forma de conversar com a gente. A semana que vem nós vamos ter a Dani, que também é lá do GEDEM, então a família aqui está se juntando, né? Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar, questionar? Luz, eu consegui abrir agora o microfone. É que estava fazendo uma atualização aqui no computador ao mesmo tempo, aí
não funcionava. Ok. Não, só fazer um comentário. Bom, eu não sei se eu fui convidado na primeira lista, se eu faço parte da segunda lista dos maus, mas talvez eu tenha sido convidado, mas não sei se eu estaria com as vestes adequadas, né? E é o grande problema da grande maioria. As pessoas são convidadas, mas... E muitas vezes é naquele momento, né? É o que a Clarice falou, a gente pratica o bem do momento que acordou até o momento que está virando a esquina de casa. Aí alguém dá uma fechada e pronto. Xinga, amaldiçoa, faz de tudo, então já rasgou toda a fantasia. Então, o grande problema nosso é esse. Um dia, como a Luz diz, né, um dia está aqui, outra hora está aqui, outra hora está ali. Então, sim. Então, ainda... A minha dancinha, né? Exatamente. Eu me sinto assim, né? Ainda muito instável. Então, a gente estuda, aprende, sabe o que é certo. Na maior parte do tempo, a gente procura fazer as escolhas certas, mas ainda a porta mais larga ainda é a porta errada para nós, em muitos momentos. Mas o importante é que a gente, estudando, a gente vai aprendendo. E como a Nelly falou, a gente não sabe se vai levar 6, 10 anos. Ela perdeu mais um ano aí falando que os outros não vão levar mais tempo, mas é a grande verdade. Nós temos que mudar internamente a nossa reforma íntima, cada um no seu grau. E então eu acho que vai ser sempre assim nessa encarnação e nas próximas, até a gente ter uma consciência que realmente tão evoluída que faça sempre a escolha certa. Ok, amigo. E dando continuidade à brincadeira, né? Nós não sabemos o processo evolutivo do espírito. Alguém que está muito endurecido e que a gente olha de fora, não sabendo as dores internas que a pessoa vive, e por um momento de interiorização e de percepção, uma fração de segundos, a pessoa pode despertar e falar, não quero mais isso. Nós temos um exemplo, assim, maravilhoso, que é Paulo de Tarso. Viveu uma vida inteira acreditando que estava seguindo o caminho correto, mas sabemos que foram atitudes que depois ele descobriu que o caminho da salvação do espírito era outro. Então, nós não temos condições de julgar, porque a gente só olha de fora, né? Nós mesmos não conseguimos nos perceber, né? Então, o quanto certos sentimentos que até pouco tempo atrás machucavam tanto, a gente se melindrava, a gente colocava... Aqui entra um pouquinho uma reflexão sobre valores. O que é que tem valor para mim hoje? Mercadorias têm preço, mas atitudes, sentimentos são valores. E os nossos valores não mudaram? Os das outras pessoas também. Então, esse tema de hoje, Clarissa, gratidão pelo conteúdo, gratidão pela pesquisa, porque aquela parte inicial que você colocou é muito importante, que é a parte histórica, para entender
E fazendo um parênteses aí, no processo reencarnatório, o que a gente estava fazendo lá? Quem a gente foi? Eu sou luz divina hoje, mas no nome, né? Então, encerrando o nosso encontro, agradecendo, lembrando que se Deus é amor e nós acreditamos nisso, todos os segundos da nossa vida são oportunidades. Doutor Anselmo trabalhou muito esse assunto, acho que no ano retrasado, né? Não, no ano passado. As situações da vida são oportunidades. E daí vamos ter olhos de ver, né? Saber aproveitar as oportunidades. Gratidão, queridos. Cada um com seu copo de água, a sua listinha de vibrações. Enquanto a Mara vai fazendo por nós a prece de encerramento, vamos todos nos ligando, a equipe amorosa do Dr. Anselmo e as pessoas para as quais nós queremos mandar energia de harmonia. Primeiro, nos harmonizando, para que possamos emanar essa energia tão importante. E assim, inspirando profundamente, sorvendo mais e mais essa energia bendita do conhecimento, das reflexões que tanto necessitamos para que possamos nos melhorar intimamente. Que possamos, Pai, galgar os degraus em rumo à evolução. Que possamos sair desse atoleiro, dessa patinação que nos encontramos. Que possamos subir internamente, dentro de cada um de nós, que possamos galgar os degraus da evolução. Gratidão pelos ensinamentos, gratidão por essa reunião, por essas pessoas, por essa energia. E assim agradecemos e pedimos a toda a equipe de Bezerra de Menezes, a toda a equipe do Dr. Anselmo, a toda a equipe de São Francisco de Assis e a nossa Mãe Santíssima e ao Mestre Jesus, que nos envolvam em luz, em sabedoria, para que possamos escolher os melhores caminhos, que possamos fazer as melhores escolhas. E assim, Mãe Santíssima, vos pedimos que com seu manto azul de luz envolva todo esse planeta, todos os seres, encarnados e desencarnados, para que recebam as bênçãos, a luz e o discernimento tão necessário a cada um de nós. E com a prece que Jesus nos ensinou, agradecemos mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Gratidão. Continuando nessa sintonia, nos imaginando na sala de passes, elevando as mãos, captando a energia que a equipe espiritual colocou à nossa disposição, sentindo essa energia entrando pelos nossos dedos, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça,
harmonizando o nosso coronário, lentamente trazendo as mãos pela frente, harmonizando o nosso frontal entre os olhos, descendo até o laríngeo na nossa garganta, um pouco mais descendo no nosso cardíaco, ficando um pouquinho aí nessa energia do cardíaco, harmonizando as nossas emoções e descendo para a parte gástrica, descendo e harmonizando o básico, soltando as mãos, espreguiçando e agradecendo, porque nós temos muito mais para agradecer do que a gente imagina. São tantas energias, tanto cuidado que a equipe espiritual tem com cada um de nós, e gratidão por mais essa oportunidade. E, como sempre, muita alegria pelo conhecimento adquirido e a oportunidade de viver cada dia. O Carlos não está aqui, então eu vou falar. Juízo, hein? Tchau, queridos. Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Parabéns, Clarissa.